Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos, mais uma vez aqui reunido para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos, amados, agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, que é muito importante, compartilha para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado mais uma vez aqui reunido com vocês através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos mais uma vez. E abençoado, hoje eu vou falar mais um pouco das alianças, da aliança de Deus, da primeira e da segunda, levando ao teu entendimento, porque existem muitos enganadores aí que vêm pregando essas alianças de uma maneira totalmente errônea e sem apresentar texto nem contexto, e que nós estamos aqui para esclarecer a palavra de Deus, para que os homens, para que a mentira dos homens não venha se tornar verdade a mentira dos homens, e principalmente a mentira do Bruno Mac, né? Que atualmente dos pregadores é o mais mentiroso que tem, e que ele já acabou com Cristo, já acabou com a igreja, já acabou com a primeira aliança, com a segunda aliança. Diz que Deus não existe, diz que Cristo acabou, e abençoado, ficar calado é difícil, abençoado. Eu sei que muitos dos puxa-saco aí do Bruno não gostam que a gente refute, mas tem que refutar, abençoado. Tem que refutar, para que você tenha um entendimento. Você não pode abrir a Bíblia e pregar o que você quer, o que sai da tua mente. E que, infelizmente, né, não só ele, mas muitos pregadores aí, eles se referem a Jeremias 31, né? Eles se referem à aliança que se findaria no ano 70. E que, na verdade, não tem nada a ver, abençoado. Não tem nada a ver. Essa aliança é eterna. E essa aliança é espiritual. Não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com sangue. Entende? Então, olha, vamos decorrer aqui do assunto. Primeiro, eu queria fazer uma observação com relação a Abraão, né? Vocês sabem que Abraão, ele teve 2 filhos, né? Uma da mulher escrava e uma da promessa. E foi Israel, né? Que foi o filho da escrava, né? E Isaac, que foi o filho da promessa, Isaac. Então, vocês sabem que a promessa foi feita a partir de Sara, né? Da onde saiu Isaac, e que Abraão, com a ajudinha de Sara, teve que, na verdade, isso era um propósito de Deus, porque isso significa 2 alianças, pessoal. A aliança da lei e a aliança do Espírito, da promessa, da fé. Então, vamos continuar aqui pensando, né? Então, Abraão, ele teve 2 filhos, que foi Israel e Isaac. Então, Isaac foi o filho da promessa. E Ismael, ele foi posto de fora de casa, né? Ele foi através
Deus mandou que Abraão botasse Ismael fora de casa. E que esse filho, essa mulher escrava, se refere a Jerusalém carne, a Jerusalém física. Entende? Porque na verdade, como está escrito lá, através de Paulo, acho que é em Romanos, essas mulheres representam duas alianças. Então, deu continuidade aqui, Isaac, né? Então, Isaac, a esposa de Isaac, ele teve 2 filhos. Quem foi o filho? Esaú e Jacó. Esaú, ele era herdeiro da primogenitura, né? Ele era filho, era o primogênito. Mas aí ele perdeu. Ele perdeu porque já era da vontade de Deus. Quando Esaú e Jacó estava no ventre da mãe deles, Deus já disse que o menor, né? O maior seria escravo do menor. Ou seja, Esaú seria escravo de Jacó. Então, a promessa já deixou de ser a Esaú, que ele disse: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Essas profecias, esse filho da mulher escrava, esse filho gêmeos, né? E que nasceram inimigos já, né? Tudo isso tem a ver com o propósito de Deus, amado. Para chegar a quem? Para chegar ao único rei. Quem era o rei? Quem era esse rei? Que sairia da descendência de Abraão. Que deu continuidade através de Jacó, né? Através de Jacó, que era filho, neto de Abraão, né? Então, tudo isso, né? Todas essas alianças, essas 12 tribos, né? Que foram perdendo, né? Devido à desobediência, essas 12 tribos acabou somente na tribo de Judá, que era da descendência de José, do qual concernia ainda, né, a herança de Abraão, de Jacó, de Isaac. Entende, abençoado? Então, como vocês sabem, né, Isaac, Deus mudou o nome dele para Israel. Entende? Para Israel. Então, Jacó é descendente de Isaac, de Abraão, do qual obteve a bênção dado a Abraão pela fé. Então, dito isto, né? Eu vou ler para vocês aqui Gálatas 3,16 e depois eu vou ler Gálatas 3, de 1 até o 29, para te levar ao entendimento, né? Olha, de toda essa descendência de Abraão sairia Cristo, tá? Que foi o último rei e para sempre. Gálatas 3,16 diz assim, ó, 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, esse descendente do qual eu estou lendo aqui em Gálatas 3,16, essa palavra está no singular e significa só um. E quem seria esse descendente? Cristo, o Jesus de Nazaré. Entende, abençoado? Então,
Olha, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, todo esse movimento, desde lá de Moisés, né? Desde Moisés, foi para chegar ao único rei. Todos aqueles reis passaram e acabou aonde? Em Cristo, o rei dos judeus. Entende? Então, 17, e digo isto, uma aliança, presta atenção, Bruno. Presta atenção aí, ô Bruno Mac, que tu diz que a primeira aliança acabou na cruz, que tu diz que a segunda aliança acabou no ano 70. Presta atenção para você deixar de pregar mentira e pregar as verdades, mostrando capítulos e versículos. Olha, Gálatas 3,17. E digo isto, 2 pontos. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não está se falando de Moisés, né? Da lei de Moisés, da primeira aliança, né? E eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, sabe por quê? Porque aqui vai dizer que uma aliança ela não pode ser abrogada. Ela não pode ter fim. E esse maluco aí, mais conhecido como homem bomba da mentira, ele disse que a segunda aliança acabou no ano 70 e que a primeira acabou na cruz. Qual aliança? A lei de Moisés, física, jurídica. Porque fisicamente, espiritualmente, todo mundo sabe que Deus no Tetelestais, ele cumpriu todas as coisas, espiritualmente. Mas você não pode transformar essa verdade numa mentira. Dizer que a lei física, jurídica, acabou na cruz, se o templo permaneceu de pé, se a lei ainda estava vigorando juridicamente, Paulo ainda cortou cabelo, Paulo ainda entrou no templo. Como é que pode o cara querer jogar isso na tua mente? Só nos seguidores dele lá. Só. Porque não dá, pessoal. Não dá. Então, abençoado, olha. Gálatas 3,17. E digo isto. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Entende, abençoado? Então, por que eu estou falando isso? Porque a primeira aliança, né? A primeira aliança, né? Onde constava as promessas, e a promessa era Cristo, né? E a promessa era Cristo. Então, essa aliança, ela não poderia por fim, de forma que viria a desfazer as promessas. Então, o que foi que aconteceu? Deus se revestiu de carne, como Jesus de Nazaré, aquele Espírito que é Deus e que ninguém nunca vai ver, e que é para sempre, né? Ele se fez carne e ele habitou entre os homens, né? Como Jesus de Nazaré. E aí, após cumprir tudo, ele passou a ser o Cristo ressuscitado, que na verdade é um só, é Deus.
É Deus. E quem foi que acabou, Lira? Quem foi que morreu para sempre? Desapareceu, pereceu? Jesus de Nazaré. Homem. E Deus? Deus não pode morrer. Só na cabeça do Bruno Mac, o homem bomba da mentira, é que pode, Deus, ele pode ter fim, como ele está dizendo aí, que Cristo acabou. E esse monte de gente, 7.000 e tantas pessoas, crendo numa mentira dessa. Abençoado. Cristo e Deus é o mesmo, abençoado. Não tem fim, não acaba. Quem vai morrer é tu, infeliz. Você que vai morrer. Eu que vou morrer. Espírito não morre. Então, olha. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode birrogar, de forma que venha a desfazer as promessas. Que promessa? Todas as promessas, abençoado. Todas as promessas. Então, continuando aqui, olha. E essa nova aliança, né? Essa nova aliança é dos descendentes de Cristo. Não tem nada a ver com coisa terrena. Não tem nada a ver com a Israel física. Nada, 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 nada. Essa promessa aqui é aos descendentes de Cristo. Que é o quê? Os Espíritos. Entendeu, abençoado? Tem nada a ver com carne. Como esse maluco aí pensa. Então, olha, Romanos, continuando abrindo a mente do Bruno Mac e daqueles que querem ouvir a verdade, Romanos 6:7, confirmando aqui as promessas, ó. Romanos 6, Paulo falando a eles lá, olha, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Entendeu, abençoado? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então Paulo está dizendo, olha, nem todo de Israel nem todos os de Israel são de fato israelitas. Entendeu, abençoado? Aqui ele está falando somente dos da fé. E está dizendo que não são todos. Todos quem? Os israelitas. 7. Nem por serem descendentes de Abraão, se referindo à descendência na carne. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Então, a descendência de Abraão são somente os chamados em Isaque. Entende, abençoado? Aí ele diz aqui no 8, ó, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Quem foi os filhos da promessa? Isaque e Cristo. Então, continuando aqui, ó. Então a promessa é Cristo, né? A promessa é Cristo. A descendência é de Cristo. E é o quê? A Israel. A Israel, abençoado. É a Israel. Então,
Vamos abrir aqui de novo. Jeremias 31, e eu vou ler até o 33. Que na verdade, né? Essas alianças se referem a um casamento, né? Se refere a um casamento. Deus, primeiro, ele casou com eles lá da primeira aliança e esse casamento foi desfeito. Entendeu, abençoado? Esse casamento da primeira aliança que Deus fez para com eles lá, foi desfeito, porque eles cancelaram. Eles não cumpriram a aliança. Então foi desfeito o casamento. Olha, Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, né? E com a casa de Judá. Então ele está se referindo aqui aos descendentes de Cristo, né? Aos descendentes de Cristo, e o que sobrou da descendência de José, que foi a casa de Judá. De todas as tribos, só sobrou uma. Aí ele continua aqui e diz, isso se referindo a espiritual, tá? Não tem nada a ver, com coisa, com carne e sangue, nada. Isso aqui é uma aliança eterna, é a Israel de Deus, a Israel espiritual. Então, ele diz, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, se referindo à primeira, para os tirar da terra do Egito. Então, ele tirou eles da terra do Egito, fez uma promessa com eles, né? Foi da onde surgiu a Páscoa, né? Foi da onde surgiu a Páscoa, o sangue que foi passado nas portas, né? Então, ele fez uma aliança com eles. E aí eles começaram a idolatrar pedaço de pau, idolatrar imagem, entendeu? Então, esse casamento foi desfeito, essa aliança foi desfeita, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, não foi Deus, foi eles, anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado, diz o Senhor. Então acabou o casamento dessa aliança. Então ele diz no 33, porque esta aliança, essa nova aliança, a aliança eterna, a aliança espiritual, né? Ele diz assim, ó, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, ou seja, a Israel de Deus. Entende, abençoado? A Israel de Deus, o seu corpo, entende? A Israel de Deus, que é o quê? Que é o mundo inteiro, que é todos os seus filhos, os da promessa. Com a casa de Israel, depois daqueles dias. Quando seria essa aliança que ele faria com a casa de Israel? Que é a casa de Israel, o quê? A sua morada, o seu corpo, o seu templo. Que é o quê? Nós, os espíritos, os filhos de Deus, escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Isso daqui não tem nada a ver com carne, não tem nada a ver com sangue. Então, quando que ele faria essa nova aliança que é eterna, que é para sempre? Depois da cruz, depois da ressuscitação, depois do marido morrer, né? O Jesus de Nazaré. Então, depois que ele veio e através do sangue
a primeira aliança, essa aliança aqui, ele pôs fim espiritualmente. As coisas de Deus é maravilhosa, abençoado. Então, ele pôs sim a primeira aliança através da morte, através do corpo, através da carne de Jesus de Nazaré. E através desse sangue se deu início uma nova aliança. Essa aliança espiritual. E Paulo foi elevado até ao céu, que o mentiroso aí diz que é mentira, né? Porque ele faz questão de confundir as pessoas e pregar esse engano dele sem mostrar. Então Paulo, ele foi elevado. Jesus, o ressuscitado, apareceu a ele, que não era mais o de Nazaré, era só a luz, que a luz é Deus. A luz é Deus, abençoado. Está lá em João 1 até o 14. É um só. Então o ressuscitado apareceu primeiro a Paulo. E Paulo ficou cego e as outras, o resto do assunto vocês conhecem. E depois Paulo se converteu ainda na lei que já tinha sido acabado espiritualmente. E ele diz que acabou na cruz. Se Paulo se converteu ainda na lei, Paulo cortou o cabelo, Paulo deu dízimo, Paulo subiu o monte, desceu o monte. Abençoado, acorda, abençoado, deixa de ser mentiroso. Só depois foi que Paulo recebeu a revelação e começou a pregar a graça de Deus em Cristo, o ministério do Espírito, a aliança eterna. E aí Paulo começou a ser perseguido por eles lá. Como é que acabou se o tempo só caiu no ano 70, ô mentiroso? Então, abençoado, olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Já expliquei. Diz o Senhor. Olha, como isso daqui não tem nada a ver com coisa física, como esse maluco aí diz. Isso daqui é a casa de Israel, que é a casa de Judá, ele tá se referindo só ao povo judeu, só. Depois daquele, aqui tá se referindo a Israel celestial, abençoado. Aqui tá se referindo a Israel de Deus, todo o que restou lá do judeu descendente de Abraão, e o gentio do mundo inteiro. Os eleitos, abençoados, não são todos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ó, na mente deles imprimirei a minha lei. Está escrito aí, na tua mente, está escrita a lei? Na minha tá. Pode rasgar essa Bíblia aqui inteira, abençoado. Como esse cãozinho aí mandou rasgar. Pode rasgar todas, não só Almeida, que nem ele mandou por causa de uma palavra. Ele mandou rasgar a Bíblia. Esse abusado. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei. Então a lei de Cristo, né, que é espiritual, ela está escrita na nossa mente e no nosso coração. E nós entendemos através dessa lei que está aqui na nossa mente, que nós temos que adorar a Deus somente em espírito, em verdade, e não ouvindo um mentiroso e acreditando nele, e não dando dízimo, e não tendo igreja, e não tendo pastor, não tendo ladrão como guia. O nosso guia é o Espírito Santo que está aqui dentro, ó. Está aqui, que é essa aliança, que não tem nada a ver com o que esse mentiroso prega. Então, na mente deles imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, abençoado, tu tá vendo que isso aqui é espiritual? Por quê? Porque o povo de Israel não foi escolhido por Deus
para ser o povo exclusivo dele, como é que ele está dizendo aqui que eu serei o seu Deus? Porque se refere a toda a humanidade, se refere a todos os eleitos, a Israel celestial, a morada de Deus. Mentiroso. E ele diz: eu serei o seu Deus, e eles, infinito, serão o meu povo. E nós somos o que, Elira? O povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E nós vamos incluir daqui, claro, se é Israel celestial, e é eterno, é para sempre. Que esse maluco aí diz que não tem. Como é que uma aliança foi feita e teve validade definitiva a partir do ano 70 e só teve um dia e acabou? Só na cabeça desse louco aí. Só na cabeça dele. Porque a nova aliança, ela foi estabelecida de verdade somente quando a primeira acabou. E quando foi que a primeira acabou? Na queda do templo. No juízo. Quando? No ano 70. E aí essa daqui se estabeleceu definitivamente no ano 70 e aí ele acabou, só passou um dia. Se Paulo diz que se a primeira aliança foi glória, imagina essa. E qual foi a glória? Se o Bruno acabou, não teve glória nenhuma. Porque se firmou totalmente só no ano 70 e ele acabou, não teve glória nenhuma. Não teve glória nenhuma, abençoado. E ele disse: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós ficamos sem Deus, porque ele acabou. Ficou todo mundo sem Deus. Acorda, mentiroso. Acorda. Vai procurar o que fazer. Então, abençoado, Romanos 7, pregando para quem quer ter o entendimento da verdade e mostrando para esse mentiroso aí, não porque eu tenho nada contra ele, pessoal, o que eu tenho contra é o sistema religioso já pega a Deus e faz ele do mendigo, dizendo que ele precisa de dinheiro. O sistema religioso já pega a Deus e transforma ele numa penca de banana, e o ladrão chamado pastor no final do culto fica oferecendo ele para saber quem é que quer ele. Quem é que quer, como se fosse uma coisa qualquer. E ainda vem um infeliz desse aí, né? Acabando com tudo. Acabando com tudo sem mostrar nada. E como é que fica calado? Como é que fica calado? Como é que tu vai ficar calado, tu vendo o teu pai ser desmoralizado? Tu vendo o teu pai ser posto, ser exposto aí ao ridículo, como esse cara faz, esse Bruno Mac? Não dá, abençoado, para calar. Não dá. Então, olha, Romanos 7, 1 a 4. Porventura ignorais, irmão, Paulo fazendo uma analogia aqui do casamento, que na verdade a aliança foi um casamento. Entendeu, abençoado? Todas as alianças foi um casamento. E nós somos o quê? Nós somos a esposa de Cristo, abençoado. Para sempre. Nós somos a esposa de Cristo, o seu templo, a sua morada. Entendeu, abençoado? Romanos 7, 1. Porventura, falando Paulo lá com eles, né? Que ele faz uma farofa maior do mundo para dizer que Paulo não está falando conosco. Claro, se nós não existia. Nós não existia, ô mentiroso. É só por isso. O Brasil foi descoberto em 1500. A escatologia, a Bíblia, se cumpriu no ano 70. Quando a Bíblia se cumpriu, o Brasil só foi descoberto 1430 anos depois. Como é que isso aqui pode ser para nós? Tá falando com nós, inteligente? Romanos 7:1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Paulo fazendo uma analogia do casamento e Paulo está falando da lei. Que a lei
tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então Paulo está falando aqui com relação ao casamento, né? Que quando você casa, né? A lei tem domínio sobre você, a sua vida toda, se você não se separar. Então, ele diz aqui no 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, ó, enquanto ele vive. Então, o cara casa, fica viúvo, pronto. Ele já não está mais sobre a lei. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque a lei acabou. Entendeu, abençoado? Porque a primeira aliança acabou. Fisicamente no ano 70, espiritualmente na cruz. E Zé Fininho, não tem outra conversa. O resto é mentira, é invenção. 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, Paulo está fazendo uma analogia do casamento, né? E com isso ele está fazendo também, falando também da primeira aliança e da segunda aliança. Então, o primeiro marido morreu, né? Então, o novo marido, ele casou de novo. A nova aliança. E quem é o esposo? Quem é a esposa? Nós. Entendeu, abençoado? Então, ele diz no 4, né, para findar, assim, meus irmãos, também vós, eles lá, morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, quem era o marido? Era Cristo. E quem era o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Ele morreu? Morreu. Então, por meio do corpo de Cristo, né? Todos morreram perante a lei. Entendeu, abençoado? Porque o marido morreu, então ninguém mais estava ligado à lei. Ninguém. Então ele diz assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, porque por meio do corpo de Cristo, para pertenceste, a outro, a saber, aquele que ressuscitou. Quem foi que ressuscitou? Deus. Ou não foi, abençoado? Ou o homem ressuscita? Ou o Bruno Mac vai ressuscitar quando morrer? É claro que não. É claro que não. Então quem foi que morreu? Jesus, homem. O Jesus de Nazaré, homem. E quem foi que ressuscitou? O Espírito, do qual os outros espíritos que dormiam foram ressuscitados juntamente com ele. Entendeu, abençoado? E quantos Deus? Só um. Cristo, Deus, é tudo um, que esse maluco acabou. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Por que, Lira? Porque o marido morreu. Quem? Jesus, homem. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Qual a outro? A nova aliança. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Deus. A fim de que frutifiquemos para Deus. Entendeu, abençoado? Cristo é único. Deus é único. É tudo espiritual, abençoado. Tudo espiritual. Então, olha, o tempo passa muito rápido. Eu tinha muitas coisas para falar. Muitas coisas para falar. Eu tinha Gálatas aqui para ler, mas eu acho que eu vou deixar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir outros versículos aqui.
se referindo a Cristo e se referindo à nova aliança, que é eterna. Olha, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Que promessa? A promessa de Abraão ao seu descendente, Cristo. Então, isso daqui, né, se refere então, você vê, né, que as promessas aqui são promessas superiores. Superiores em que? A da primeira. Então, ele cancelou a primeira aliança, cumpriu, e eles cancelaram, não Deus, né? Então, ele veio, cumpriu no lugar deles e fez novas promessas, fez uma nova aliança com superiores promessas. E como é que vai acabar? Como é que vai acabar uma aliança de superiores promessas, da qual se refere a Israel celestial, se refere às coisas espirituais, ao ministério do Espírito? Como é que pode acabar? Não dá, abençoado. Então, olha, então, o que o doidinho diz aí? O doidinho diz que a primeira aliança acabou na cruz definitivamente, com o templo de pé e tudo, e com as profecias de Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. E aí ele atropelou tudo isso daí e diz que a primeira aliança acabou, e 7.000 pessoas acreditando nisso, cancelando a palavra de Deus. Porque Mateus 24, 34 era no ano 70, naquela geração. Daniel 9, 24 era naquela geração, do ano 70. Como é que eu vou dizer que acabou na cruz? Não dá, abençoado, não dá. E como é que a segunda aliança pode também ter fim, se só foi estabelecida depois que a primeira acabou? Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então o segundo só durou o quê? Só um dia. A aliança de superiores promessas, segundo esse maluco, só durou um dia, porque ele disse que acabou também no ano 70. Acorda, arruma outro assunto. Então, olha, aqui eu vou ler aqui, que é onde eu já estou aqui, olha. Hebreus 8:10, eu vou ler até o 13, ó. Porque esta é a aliança, Paulo repetindo lá, Jeremias 31, 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Paulo aqui não cita Judá, não cita nada físico, não cita nada carnal com relação a ele lá. Aqui é a Israel, abençoado, não tem nada a ver com carne. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei. Por que Paulo está dizendo serei? Porque a nova aliança, né, ela ainda não estava firmada, não estava estabelecida. Por quê? Porque a primeira ainda estava em vigor, juridicamente e fisicamente. Então Paulo diz: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que povo? A Israel celestial, de novo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Aliás, deixa eu te fazer uma observância, né? Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus. Então, esse serei o seu Deus seria quando caísse o templo, quando removesse a primeira,
E aí, essa daqui ia definitivamente ter validade, né? Definitivamente ter validade. Então, como o Bruno acabou com a nova aliança, então tá todo mundo sem Deus. Nós estamos sem Deus por causa do Bruno, mentiroso. Por causa do homem bomba da mentira. Por que, Lira? Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus. Ele não deixou nem a gente ser povo de Deus. Acabou com a nova aliança, pronto. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu irmão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos os me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por que conhecerão? Porque ele imprimiu a lei dele na nossa mente. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, se referindo a eles. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Então, a primeira, ela tinha acabado na cruz, ou Paulo está dizendo aqui que ela estava antiquada? Aqui está dizendo que estava antiquada. Antiquada não é acabar, não é ter posto o fim, é antiquada. Para Deus estava antiquada, já não tinha mais valor. Mas juridicamente eles ainda estavam lá. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? A lei que estava de pé, abençoado. O templo que Paulo pregou para eles, estavam voltando para lá, para os pastores. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Estava antiquado ou tinha acabado? Estava antiquado. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, a lei de Moisés, a primeira aliança, ela deixou de existir na cruz para sempre, definitivo? Ou aqui no ano 67 ela ainda estava antiquado e estava prestes a desaparecer? Estava prestes, faltava 3 anos, mentiroso. Faltava 3 anos para cair o templo, para vir o juízo. Pronto, simples assim. O evangelho, ele é simples, macho. Mas tu quer criar pensamento para enganar as pessoas, e as pessoas gostam de novidade e fica crendo na tua mentira. E alguém tem que pregar a verdade, abençoado, porque chega de mentira. Então, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Isso daqui, né, Hebreus 8:13, isso daqui é o suficiente para provar que o Bruno Mac é um mentiroso. E tem prazer em mentir. Ele sente coisa quando ele mente. Ele fica doidinho. Então, olha, Então, abençoado, uma coisa que foi estabelecida no ano 70 não pode acabar na mesma hora, no ano 70. Claro que não. Se é uma aliança em superiores promessa e vai acabar com a promessa, claro que não, é eterna, é para sempre. E essa promessa é os descendentes de Cristo, tá? Não tem nada a ver com coisa palpável, visível, a olho nu. Não tem nada a ver com carne nem sangue, que nem o maluco aí pensa. Então eu vou ler para vocês aqui para encerrar bem rápido, ó. 2 de Coríntios, mais provando que o Bruno Mac é um tremendo do mentiroso e tem prazer em mentir. 2 de Coríntios 3:7, ó, bem rápido, 50 minutos. Ó. E se o ministério da morte, preste atenção, ô mentiroso. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória? Paulo está falando aos coríntios lá. Olha,
se o ministério de condenação e morte teve glória, e ele diz mais o que, Lira? A ponto de os filhos de Israel, falando dos filhos da Israel física, né? Da Israel carne, não poderam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, que estava acabando. A glória de Moisés estava passando, estava acabando. 9. Porque, sim, eu li o 7, né? 8. Aí Paulo faz uma comparação, ó. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério da carne e sangue, né? O ministério da lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, teve glória. Aí Paulo está dizendo, imagine o ministério do Espírito, que será de maior glória. Aí o mentiroso acabou, o Bruno Mac acabou com a nova aliança. Qual foi a glória que teve? Nenhuma, porque ele acabou, esse mentiroso. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito proporção será glorioso o ministério da justiça. Que ministério? É a nova aliança. O ministério do Espírito, a aliança eterna. 10. Porquanto, na verdade, o que outrora, em outro tempo, no tempo da lei, foi glorificado neste respeito, já não resplandece mais. Por quê? Porque espiritualmente a lei de Moisés na cruz foi o tetelestai, consumou tudo. Antes, porém, todavia, contudo, as promessas escritas no livro de Mateus e de Daniel tinha que ser cumprido, abençoado. Tinha que ser cumprido. Então, ele diz, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece mais, falando da lei. Diante de que, Paulo? Diante da atual sobre excelente glória. Que atual? A nova aliança. O ministério do Espírito. O Cristo, Deus, para sempre. Cristo, Deus, é um só. Que ele também acabou. Então, agora uma mãozada na tua cara aí, mentiroso, que tu disse que acabou com tudo. 2 de Coríntios 3, 11. Presta atenção, vocês aí que dão ouvido à mentira do Bruno Mac. 2 de Coríntios 3, 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, teve sua glória, falando espiritualmente da lei, olha, muito mais glória tem o que é permanente. E Lira, o que é permanente? Para sempre, eternamente. E Paulo está se referindo o quê? Muito mais glória tem o que é permanente. E o que era permanente? A nova aliança. O ministério do Espírito. O Cristo ressuscitado, Deus, permanente para sempre. A nova aliança. Então, a gente mostra que a nova aliança, ela é permanente, ela é eterna, é para sempre. Aí um mentiroso desse passa meia hora mentindo e o pessoal, os ouvintes dele vai lá, glória a Deus, acabou com a nova aliança, glória a Deus. O Bruno é um inteligente. Cristo não existe mais, glória a Deus. Quem que fala isso? Os seguidores do Bruno Mac, do mentiroso, do homem bomba da mentira. Olha, 2 de Coríntios 3. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Permanente é para sempre, mentiroso. Permanente, permanente, permanente. Para sempre. E o Bruno Mac entrou no meu canal aí, né?
e fez o seguinte comentário: o Lira não larga do meu pé. KKKKKKK. Vai uma resposta para você, tá? Eu vou largar do seu pé quando você deixar de mentir, ou então você mostrar capítulo e versículo daquilo que você acabou. Da primeira aliança na cruz, da nova aliança no ano 70, de Cristo no ano 70, que Deus não existe, que nós não somos espírito revestido de carne, que não tem mais filho de Deus. Tudo isso, quando tu me mostrar capítulo e versículo, aí eu vou largar teu pé e vou deixar de chamar você de mentiroso. Por enquanto, você é um tremendo do mentiroso e é anticristo. Você prega contra Cristo. Você prega contra Cristo. Entendeu? Contra esse teu Espírito Santo aí, que tu diz que tem um Espírito Santo que é amigo, que esse aí não é o Espírito de Deus, tá? Isso aí é o Espírito da mentira. Então, abençoado, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra com a mente de Cristo, que já está escrito na nossa mente, no nosso entendimento. Graça eterna.